Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. É a última mensagem da série Não Desista. Nós tivemos aqui exposições desse livro durante várias semanas. Tivemos uma pequena pausa no Dia dos Pais. Eu ainda consegui fazer a abertura da série. E hoje nós vamos concluir a série. Vamos fechar a série, nos preparar. Domingo que vem eu quero trazer uma palavra, mas não dentro de uma série específica. Estaremos divulgando até que a gente comece a série, que é muito mais que uma série de mensagens. É uma série, são 40 dias de muita vida, muita intensidade em busca da esperança. 2 Timóteo capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paciência e doutrina. É o tempero, é o que nós precisamos ter. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Estão entendendo? Mestres que digam aquilo que os meus desejos pedem. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês já devem ter ouvido durante esses domingos que nós estivemos aqui, que essa carta tem um contexto muito especial, muito próprio. É que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, estava no seu último aprisionamento. Eu digo último, porque daquela cela, ele iria ser executado. Ele já tinha inclusive sido julgado. E aqui ele reconhece: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ele vai usar aqui uma expressão dos velhos atos sacrificiais, no sentido de ser derramado diante de Deus, de ser ali colocado como vítima da iniquidade humana, não para nos salvar. A morte de Paulo não nos salva, a morte de Cristo nos salva, mas ele cumpriu até o fim o seu ministério. Por isso que ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, ou seja, terminei a minha corrida. A quilometragem que estava separada para mim, eu caminhei ela toda e eu guardei a fé durante esse tempo. E ele diz: agora está guardada a coroa por tudo aquilo que eu vivi, por tudo aquilo que eu fiz. Ele estava em uma prisão chamada, na tradição da igreja, de prisão mamertina, em Roma. Muito possivelmente esse tempo é o tempo das atrocidades do imperador Nero,
que nós já ouvimos falar nos livros de história. Nero, ele tocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem feito isso. Ele era louco mesmo. E Nero já tinha então determinado a morte de Paulo aqui, e ele disse: olha, eu já estou sendo derramado. Eu já completei aquilo que Deus separou para que eu completasse. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai colocar no último capítulo da carta, que quando ele escreveu não tinha capítulos e versículos. Eu sempre, por uma questão de conhecimento, você precisa saber que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Capítulos e versículos foram inseridos aí no século XV, no século XIII depois de Cristo, para facilitar a nossa compreensão, esse nosso jeito ocidental de entender as coisas. Mas, de todo modo, podemos falar do fim da carta. No fim da carta, ele vai dizer: olha, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, ou seja, ele tinha consciência que Deus iria manifestar e vai manifestar o seu Filho mais uma vez, dessa vez como juiz, e não mais como Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá, não mais como servo, mas como Senhor e Rei. E nós temos aqui ele invocando essa verdade. Olha, na presença de Deus e de Cristo, verso 1, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Paulo faz aqui uma defesa apaixonada. Ele tem uma preocupação profunda em que o depósito da fé que ele guardou fosse passado à frente. Que não se perdesse no tempo. Que não se perdesse no meio de milhares de discussões e filosofias humanas. Eu participo de 2 grupos de filosofia muito interessantes. Um mais regional aqui e outro nacional, na área do direito natural, que é uma das áreas de pesquisa pessoal. E eu fico, gente, assim, muito maravilhado com o que surgiu na história do pensamento humano. Tantas teorias, contra-teorias. Uns levavam para um lado, outros vinham e derrubavam, uns eram mais idealistas, outros filósofos eram realistas. E aí a gente vê na história do pensamento humano esse conjunto de coisas, esse conjunto de conhecimentos e de perspectivas, mas nós temos aqui nas Escrituras uma verdade que se apresenta como verdade de Deus e que perpassa os tempos, perpassa as eras. Por isso que a Bíblia vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E aqui nós temos exatamente isso, Paulo preocupado, e ele faz uma exortação solene. O que é uma exortação solene? Não é uma simples despedida. Vamos imaginar, gente, assim, alguém que está no leito de morte, tá? E você vai visitar, e essa pessoa quer te dizer as últimas palavras, ela quer te cercar das principais coisas que ela quer que você faça, e ela olha nos seus olhos, e ela pega nos seus ombros, e ela fixa o olhar no seu olhar, e lá ela vai e derrama e diz coisas importantes que ela quer dizer. Paulo está dizendo que, de maneira solene, de maneira séria, ele fala isso para o jovem líder da igreja da cidade de Éfeso, e ele vai dizer: pregue a palavra, meu filho. Pregue o Evangelho. E eu faço isso, e eu te digo isso: você não pode desistir de pregar essa palavra, você não pode desistir de pregar o Evangelho, e a primeira razão para isso, Paulo vai dizer, é por causa da manifestação futura de Jesus. É por causa da realidade, como ele diz no verso 1, leia comigo, por favor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de fazer o que, gente? Julgar os vivos e os mortos. Irmãos, não podemos olvidar dessa verdade. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento de toda a criação. Uma das coisas que me chama mais atenção na realidade do julgamento divino é que nós humanos temos algo inato dentro de nós, algo que creio que é fruto da nossa imagem e semelhança com Deus,
que é o desejo de que se faça justiça. Deus fará a justiça. Nada ficará fora do escrutínio e da análise de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sob o ponto de vista natural, ninguém escapa à condenação divina. Você pode forjar provas, você pode criar ilações, você pode gerenciar mentiras, ou você pode contar com a garantia de que o magistrado possa ir e mergulhar na sua ideia. Mas o fato é o seguinte: Deus é um juiz justo. E ser justo significa dizer que nada ficará sem as suas devidas compensações. Mas vamos lá. O que é que Paulo quer que Timóteo saiba e diga? Ele diga que há uma provisão de Deus para a humanidade perdida. Há uma substituição. E essa substituição no julgamento divino está ligada à obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz por nós tem a ver exatamente com esse julgamento. Quem não for alcançado por esta graça, quem não absorvê-la e torná-la o maior tesouro da sua vida, não escapará impune diante do Senhor. Na verdade, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, que Paulo quer que Timóteo pregue para todos. E essa boa notícia é o quê? A boa notícia é exatamente isso. Deus amou o mundo de tal maneira que pôs a sua ira justa sobre o seu Filho. O que é o inferno? O inferno é a justa condenação para toda a humanidade. Não há bons diante dos olhos de Deus. Há um só justo, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. É isso que Paulo quer que Timóteo não deixe de pregar nunca. E a urgência da pregação dessa verdade, gente, é porque a nossa vida, nessa dimensão, é única. Nós não teremos outra. Nós precisamos fazer com que essa palavra chegue a todas as pessoas na face da terra. Paulo diz: Timóteo, prega. Não deixe de pregar, meu filho. Eu te advirto, eu te exorto solenemente, olhando nos teus olhos. Pregue essa palavra. O mundo precisa saber que está em rota de colisão com Deus. E esse mundo precisa saber que Deus proveu o Cordeiro para morrer em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Essa é a simplicidade do Evangelho. É isso que Deus espera que a sua igreja, os seus discípulos façam. É isso que Deus espera de nós. E nós não devemos desistir, irmãos, de pregar o Evangelho por essa primeira razão. Repito, para guardar no seu coração, porque a volta de Cristo para julgar vivos e mortos é real. Então pregue. Pregue. A segunda coisa, para que nós não desistamos de pregar o Evangelho, a primeira delas é porque Jesus haverá de julgar a humanidade. Segundo, é que nós devemos fazer isso no tempo e fora de tempo. Leia comigo o verso 2. Pregue a palavra. Leia comigo, gente. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Vamos lá juntos. Pregue a palavra. Esteja o quê? Eu não ouvi. Esteja o quê?
preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Se por um lado, a Bíblia está nos convidando a pregar porque Jesus vai voltar, a segunda realidade é que nós devemos pregar essa palavra, quer o tempo seja oportuno, quer o tempo não seja oportuno. Preciso explicar para vocês um pouco sobre isso. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender o que seria fora de tempo, ou, na nossa visão, inoportuno. Uma vez eu fiz uma viagem de ônibus daqui para o interior do Ceará. Foi no início do meu ministério, nós tínhamos feito um avanço missionário em Lavras da Mangabeira, lá no Ceará. E para nossa alegria e surpresa, acho que foi mais de 200 pessoas se converteram durante esse período. E nós pegamos o nome das pessoas e não havia uma igreja, e nós eu tinha um programa de rádio que eu fazia por telefone, na época, que era uma maneira de manter aquele grupo naquela pequena cidade coeso, né? E aí a gente resolveu que ia alugar um lugar e começamos a fazer algumas viagens para lá. Eu me lembro que em uma dessas viagens, eu saí de João Pessoa num sábado à noite, e eu pregaria no domingo de manhã e voltaria no domingo à noite. Mas eu estou falando de 8 horas de viagem. Não estou falando de uma viagem daqui para Recife, não. Uma viagem de 8 horas de ônibus. Eu iria, como realmente fui, e voltaria. Tinha trabalhado a semana toda, estava cansado pra caramba, meu amigo. E aí Deus me deu um presente. Quando eu sento no corredor, porque eu não gosto de janela, para não estar incomodando os outros, eu gosto de sentar no corredor. Pode me incomodar, mas eu não gosto de incomodar quem está viajando. De repente vem uma pessoa no ônibus, ele já entra e fala... Aí eu disse, não, ele não vai sentar aqui não. Ele deve estar entrando aí para pedir alguma coisa. Ele não vai sentar aqui não, né? E já... Aí o cara lá, o motorista, pegou a passagem dele para saber onde é que ele ia. Eu disse, não, mas ele não vem não, senhor. Ele não vem não, ele não vem não. De repente o caba disse, é na 12B, do lado da minha. E aí ele já entra fazendo aqueles cumprimentos, né? Parece que todo bêbado é político, né? E faz aqueles cumprimentos e tudo mais, e ele senta ali do lado, e falando, ele falava com a alma dele, né? Começava a rir, e estava muito bêbado. Mas eu comecei a perceber que ele não só estava bêbado, ele estava totalmente urinado. Eu digo, não, Senhor, além da venta, além do ouvido, tá ouvindo esse bebo, o Senhor não está poupando nem meu nariz nessa viagem. Gente, esse cara estava lá e ele cantava, né? E ele ria, né? E ele fedia que só um gambá do meu lado. E eu doido para dormir, cansado. Eu digo, não, Senhor, não pode ser. Quando eu olho o ônibus de ponta a ponta, o ônibus lotado. Não tinha lugar para eu mudar. E eu não acredito que eu vou passar 8 horas. E aí, gente... Teoricamente, uma hora daquela, um momento daquele seria fora de tempo, né? Aí eu caco meus botões. Ele falou e conversou, tagarelou há mais ou menos umas 3 horas, né? E aí, quando ele parou, eu digo, eu acho que o passou, né? Agora, eu acho que os efeitos do álcool eles estão reduzindo, ele está começando a ganhar consciência, porque ele não estava bebendo. E aí, quando eu percebi que ele estava ganhando a consciência, vi que ele não estava bêbado mais, mas continuava fedendo, né? E aí, eu comecei a pregar o evangelho para aquele rapaz. Era um jovem. E eu fui pregando o evangelho, isso já era cerca de meia-noite, 11 horas, meia-noite, comecei a pregar a palavra para ele, conversar sobre a vida dele. A moral da história, quando eu chego ali perto de Pombal, já tem esse bebo me agarrando, me abraçando. Oh, rapaz, que coisa linda o evangelho, né? E eu digo ao Senhor, mas rapaz, o Senhor é bom demais com nós, não é não? Então, eu fiquei maravilhado, porque aquele momento inoportuno tornou-se um dos momentos mais especiais
da minha vida em que eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquela criatura ali, e ele reconheceu a majestade de Jesus sobre a vida dele, despediu-se de mim, ele desceu em Cajazeiras, eu continuei para ainda para o interior do Ceará, e não tive mais contato. Naquela época não era muito comum o celular, todo mundo com celular, mas enfim, o fato é que Paulo está dizendo para nós: pregue a palavra no tempo que você acha que é oportuno, e especialmente quando você achar que inoportuno é. Porque nesse momento, pode ser o único momento que essa pessoa tenha para ouvir sobre a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos desistir de pregar o evangelho, em primeiro lugar. Primeiro, porque Jesus vai voltar e ele faz uma exortação solene a Timóteo. Segundo, porque nós temos que aproveitar o tempo e fora do tempo. Nós temos que exortar, ele diz aqui: exorte, repreenda, corrija, mas faça isso com toda paciência. E eu precisei de um caminhão de paciência. Na verdade, é a impaciência no cumprimento da nossa missão que muitas vezes nós abortamos a missão. É muitas vezes a incapacidade de permanecermos, de insistirmos, de sermos pacientes. O que é que a paciência nos diz na nossa obra de cristãos, de levar a palavra e o evangelho ao mundo? Nos diz que o tempo não é nosso. Nos diz que nós não conseguimos convencer ninguém, que ou o Espírito Santo convence, ou nós nunca convenceremos. Eu devo pregar, eu devo insistir, eu devo falar, eu devo ser oportuno, mas eu também devo ser inoportuno. Eu preciso ter uma fé pública, eu preciso expressar a minha fé publicamente. Isso, além de uma obrigação bíblica, é um direito humano. Expressar a minha fé publicamente em qualquer esfera, e eu devo pregar essa palavra, diz Paulo no verso 2, com paciência e doutrina. A doutrina aqui tem a ver com a verdade. Nós não fomos chamados para pregar vida mansa para ser ninguém. O evangelho não tem nada a ver com pregar uma lição que vai deixar as pessoas ricas e que elas vão ter um bem-estar. Escutem, o evangelho não é anestesia. O evangelho não é um relaxante muscular. O evangelho não é um opiáceo. O evangelho é uma verdade que nós precisamos confrontar. Ao dizer que o mundo está em rota de colisão com Deus e que vai quebrar a cara e que deve se converter a Cristo Jesus, aquele que Deus colocou e providenciou em nosso lugar. É por isso que Paulo vai dizer: olha, pregue com paciência, seja paciente, tenha paciência com o seu irmão, tenha paciência com o seu marido. Quebrou 2 cabos de vassoura nas costas dele. Seja paciente com a sua esposa, seja paciente com os seus colegas. Mas não deixe que a paciência cale a sua voz. Pregue a palavra, a doutrina. Na verdade, gente, eu li um testemunho de um sobrinho de Benny Hinn, esse grande papa da teologia da prosperidade, que se arrependeu dos anos em que ele pregou algo que era tudo menos o evangelho. Pregou o sucesso em Cristo, pregou a honra, a glória em Cristo, pregou, ou seja, uma tentativa de construir no mundo caído as estruturas celestiais. E eu li um artigo paralelo que um sobrinho dele, comovido pela pregação do tio, depois de anos ouvindo o tio pregar sobre prosperidade, ele, de fato,
encontrou na pregação do tio sentido para o arrependimento do seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. É fácil dizer às pessoas que elas vão ser bem-sucedidas, é fácil dizer às pessoas que Jesus dá emprego, que Jesus dá casa, que Jesus dá casamento. É muito fácil, quem é que não quer isso? E eu me lembro de uma passagem do Evangelho em que Jesus, pacientemente pregando durante muitos dias e meses, teve uma hora que ele multiplicou os pães, e depois que o povo encheu o bucho, começou a persegui-lo e a segui-lo, e ele parou no meio do caminho, olhou para aquela galera, como eu estou olhando agora, para vocês, e disse assim: eu sei porque que vocês estão atrás de mim. Pensam que eu não sei? Eu sei. Vocês não estão atrás de mim por quem eu sou. Vocês estão atrás de mim porque eu lhes dei pão e lhes fartei o estômago. Irmãos, eu estava pensando nesses dias. Eu quero saúde. Quero saúde. Há 30 dias, fazendo um exame simples de rotina, foi identificado uma isquemia no meu coração. 37 anos. De repente, foi tudo tão rápido que eu sou levado da sala de exame para um hospital para a implantação de um stent no meu coração. Não deu tempo nem ter medo. Foi tudo tão rápido. Quando eu vi, já tinha ido. Quando eu fui, já tinha ido. Meia hora depois, 40 minutos depois, eu estava lá. Através de um catéter aqui, meu braço. E nessas horas, e aí eu não digo que eu tive medo, ou que eu vi a morte frente a frente. Na verdade, eu poderia ter morrido num avião, ou eu poderia ter infartado em casa. Porque, gente, não é brincadeira não. Eu estava com 99% de obstrução em uma das minhas artérias. 99%. Mas isso tem um lado bom, né? Se com 1% eu já estava dando trabalho ao inferno, agora que me aguente. E você também. Sustenta o espinhaço, que vai ser mais paulado agora a 100%. A vapor de 100%. Mas o ponto é que, quando nós nos encontramos com a finitude, quando nós damos de cara com o aspecto temporal dessa existência humana caída, nessa hora não importa quanto você tem no banco, meu amigo. Nessa hora não importa se você tem casa, se você tem carro, se você namora, se você não namora. O que a igreja precisa dizer para o mundo é que o mundo precisa desesperadamente, ainda que não saiba, não é de riquezas. O mundo precisa de um Salvador. Como eu preciso de um Salvador. Eu preciso que alguém tenha tomado o meu lugar no julgamento. E é o que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, pregue com paciência e doutrina. Precisamos sim de doutrina. Tem gente que não suporta ouvir essa história, culto de doutrina. Talvez tenha tido uma experiência de vida em que culto de doutrina era a hora de apanhar do pastor. Não se preocupe. Não lhes desferirei nenhum golpe na alma, que não sirva também e antes de mais nada para mim mesmo. Doutrina, Paulo disse: não esqueça a doutrina. Não é lero-lero não, não é conversa mole não. Vamos lá, que Jesus e tal. Com todo respeito às técnicas de pregação, de fala, de coach, de psicologia positiva, com todo respeito, tem os seus lugares, essas coisas têm os seus devidos lugares. Mas a função essencial da igreja e da pregação cristã é dizer assim: você precisa de um Salvador.
Porque na hora que a finitude bater a porta, ali não importa o que você tem, ou o que você fez, ou o que você é. O cara estava morrendo, né, meu irmão? Não estava do lado de um cara fedido. Ele estava morrendo. Tipo, condenado. Repita comigo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de pregar o Evangelho. Primeira razão, diga, porque Jesus vai voltar e há de julgar os vivos e os mortos. Segundo, diga, segunda razão, porque não há tempo certo. É no tempo e fora de tempo. Mas eu preciso ser paciente. Eu preciso de paciência. Mas eu preciso de paciência e doutrina. Não só de doutrina. Eu preciso de paciência e doutrina. Eu preciso continuar pregando, insistindo e mais, confiando que é o Senhor que faz a obra. Talvez você pregue o Evangelho para uma pessoa e não perceba nenhuma reação positiva. Talvez até ao ouvir o que você tem a dizer, a pessoa vire o rosto. Mas eu creio, como diz o Evangelho, que essa palavra é como semente. Ela, quando cai no solo certo, e aí eu recorro às palavras do próprio Paulo em outra carta, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O meu papel, irmãos, não é absolutamente garantir os efeitos do que eu falo e do que eu prego. O meu papel é pregar e deixar que Deus opere os efeitos. Talvez hoje aqui me ouvindo, tenha gente que pela primeira vez percebeu que o Evangelho tem tudo a ver com a nossa necessidade de um Salvador. Que ele vai caminhar e vai... Depois que ele fala de doutrina, curiosamente, lê o que tem no texto, por favor. Verso 3, lê aí, me ajuda. Vocês não estão me ajudando hoje, não. Ajuda o cardíaco, vai. Não, eu não sou cardíaco, não. Se eu não fosse cardíaco, eu não tinha coração. Eu sou um ser cardíaco. Ajuda aí, lê aí o verso 3. Por que ele insiste? Por que ele insiste que tenha paciência, mas que tenha a doutrina? Porque ele vai falar de um fenômeno que domina a humanidade. Lê aí juntos o verso 3, vamos lá. Porque... Vamos de novo, no 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres ou amontoarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Vai no 4, embala aí a segunda, vamos lá. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Escuta, meu irmão, a tendência do ser humano não é ouvir o que precisa, é cercar-se de pessoas que lhes digam o que eles querem ouvir. Isso é algo, gente, que precisa inclusive estar na nossa criação com os nossos filhos. Tem pai que não quer desagradar o filho. Não posso dizer isso, o bichinho. Eu não posso dizer não, eu tenho que dizer o que ele quer ouvir. Olha, louvado seja o nome do Senhor,
pelo que ele tem feito na nossa comunidade nesses anos. Mas eu vou dizer uma coisa. Hoje são 3 cultos cheios aqui nesse campus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pregasse aquilo que João Pessoa quer ouvir, a gente estava no estádio do Almedão. Paulo vai dizer, Timóteo, é o seguinte, haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar. Gente, essa palavra é muito forte aqui no grego. Elas não suportarão, vai ser incômodo. Vai ser aquele negócio zunindo nos ouvidos, vai dar coceira. Vai dar coceira, não quero ouvir isso não. Não quero ouvir isso. Aí vem alguém que prega o que você quer ouvir. Quando nós somos feridos pela palavra de Deus, nós somos curados pela palavra de Deus. Porque aquele que abre a ferida é o mesmo que a cura. Mas se a ferida não for aberta, meu brother, minha sister, o negócio está feio. Você vai entrar ano, vai sair ano, com uma impressão de que o evangelho tem a ver com aquela dose de Lexotan que você vai tomar na igreja aos domingos, para te deixar mais calmo. Se a palavra de Deus não nos ferir, Deus não vai nos curar. Tem uma passagem no livro de Timóteo que fala exatamente sobre o poder curador da palavra, quando ele diz, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Olha só, olha o movimento. Eu não quero ouvir a verdade, então eu vou amontoar, eu vou me cercar de pessoas, ou eu vou me cercar de grupos que falem o que eu quero ouvir. Podemos dizer que é possível que Deus já estivesse prevendo aqui a chamada geração Netflix. Que é a geração Netflix? É a geração que está começando a fazer falir o sistema de comunicação tradicional. Geração Netflix é o seguinte, não dá para eu estar vivendo de esperar as segundas especiais para ver aquele filme. Eu vou lá e escolho o que eu quero ouvir. Eu vou lá e escolho o que eu quero. Eu vou lá e escolho aquilo que me faz melhor. Hoje tudo é customizado, já percebeu, gente? Eu fui num restaurante, uma lanchonete em Brasília, agora sexta-feira com um colega, veio de São Paulo, a gente foi bater um papo num shopping lá vizinho, e eu fiquei a fim de comer um pastel. Aí eu perguntei, moço, tem pastel de quê? Ela começou a falar, depois de 1 minuto eu disse, pare, tem pastel demais, eu nem me lembro o que é que você disse. É pastel de coco, é de coco com maracujá, de maracujá com não sei o quê, de queijo com frango, é de frango com presunto, é de presunto com Nutella, é de Nutella. Eu digo, para, me dá um basicão, pastel, aquele de carne mesmo. Paulo está dizendo para nós, olha, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Mas como é que isso passa para o fenômeno da igreja? Vou dizer para você. É como se eu dissesse assim, gente, amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos ter aqui um culto de doutrina. Eu vou falar sobre a expiação de Cristo no Calvário e todas as repercussões ontológicas da morte de Jesus sobre a sua vida. É possível que eu esteja aqui com 2 ou 3 fãs e o vigia. Mas se eu disser assim, meu irmão, amanhã o couro vai comer, 6 horas da manhã, o Espírito Santo vai estar aqui, vai ser cura e libertação, vai ser gente voando da galeria para o palco, do palco para a galeria, e as luzes vão começar a tremer, as janelas vão começar a bater. Meu amigo, chama o bombeiro, porque não vai dar para todo mundo aqui. Olha, cuidado se você tem profeta particular. Estou falando para ninguém. Não está aqui quem falou. Cuidado você que tem profeta particular, que até mantém o cidadão.
contribui em nada com a cidade viva, mas o profeta você segura ali. Chega junto. E eu converso muito com os pastores, olha gente, cuidado para não sermos manipulados. Não é que possa receber um presente, um agrado, mas eu tenho muito medo do que as pessoas podem achar na perspectiva de me comprar ou comprar qualquer homem ou mulher de Deus. Porque na hora H, na hora do cancão piar, do couro comer e da vassoura quebrar no espinhaço, o cara pensa 3 vezes. Qual é a característica mais especial dos profetas do Velho Testamento? Esse cabo não abria nem pro trem, meu amigo. Ele chegava na cara do rei e dava a vomitada dele, falava lá e o bicho ficava... Foi que o profeta Natan disse para o grande rei Davi, e olha que eu estou falando de Davi, não é de Ciro não, nem de Saul, eu estou falando de Davi, o grande Davi. Natan chegou lá e disse, ô rei, ele tinha pulado a cerca, né? Com todos os requintes de crueldade, pegou a esposa de um dos seus generais, e Natan chegou lá e disse, ô rei, tem uma história que eu quero lhe contar, um homem que tinha um carneirinho, e aí veio o seu vizinho que tinha mais de 200 carneirinhos, tinha um negócio, e pegou o carneirinho ali do vizinho e cozinhou. Usou uma metáfora bem bacana, não foi? Aí ele disse, é um absurdo, que morra esse homem que fez isso. Aí Natan disse, é você, seu cabo safado. Só você. Paulo diz para nós, vai haver um tempo em que as pessoas vão se cercar de mestres, segundo os seus próprios o quê? Próprias necessidades, antes fosse, seus próprios desejos. Cuidado para não confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que você realmente necessita. Desejo é aquilo que o seu coração pede. E muitas vezes, por esse bichinho doidinho ser enganoso, você pode estar desejando algo totalmente diferente daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não desista. Nessa geração Netflix, a igreja não pode perder a sua voz profética. Está difícil? Está cada vez mais difícil. Está difícil pregar para certos grupos sociais? Está cada vez mais difícil. Está difícil bater de frente com certas questões e escolhas e movimentos hoje no Brasil. E no mundo está dificílimo. Mas Paulo já falava desse tempo. Eu vou dizer uma coisa para você, o diabo é tão astuto que está fazendo da igreja self-service. Tem igreja hoje para tudo, até a igreja de Satanás. Repita comigo, eu não vou desistir. Porque Jesus vai voltar e julgar. Porque preciso pregar no tempo e fora de tempo. E porque eu não vou me importar com a coceira dos meus ouvidos, nem dos ouvidos dos outros. Eu vou pregar a verdade. E aí, a gente encerra. Encerra com Paulo dizendo assim, tá bom, disse tudo o que eu precisaria dizer para esse moleque. E ele vai e encerra no verso 6 e 7. Vamos ler comigo. E 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Vamos lá, as 3 coisas aqui, os 3 pilares da nossa vida com Deus. Vamos lá. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que coisa linda. Se ele combateu o bom combate, é porque vida com Deus é vida de combate.
se não tem combate, se não tem oposição, se não tem questionamento, se está todo mundo felizinho comendo as orelhas, tem alguma coisa errada. Ou o profeta não é profeta, ou o povo que escuta o profeta é sem vergonha. Tem que ter combate. É luz contra as trevas. É a verdade contra as verdades relativas, verdades com V minúsculo. É a palavra de Deus chocando os valores do mundo. É a palavra de Deus chocando as estruturas das trevas. Estão lembrados o que Jesus Cristo disse? Estão lembrados do que a Bíblia nos ensina? As portas. Vamos lá, quem sabe me repete e vai comigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É guerra. É guerra. Segundo, exige persistência. Quando Paulo diz eu completei a carreira, ele está falando, gente, de uma carreira. Ele já tinha usado a metáfora do esporte no capítulo 2 da mesma carta. Pode voltar lá que você vai ver. Ele diz, o atleta não pode ganhar o prêmio se não obedecer às regras. E mais uma vez ele diz, eu cumpri a regra. Eu terminei a minha corrida. No final das contas, meu irmão e minha irmã, eu sei que nós somos humanos e a gente quer deixar dinheiro para os filhos. A gente quer morrer. Deixar um legado para as pessoas. Mas Paulo nos ensina que a coisa mais maravilhosa, expropriado de todos os seus bens, sem nenhum filho por perto, porque segundo a tradição ele não casou e não teve filhos, amarrado pelos pés e pelas mãos, em uma prisão que era como um poço, uma cisterna cavada no chão. Eu fico pensando se aquilo foi no inverno ou no verão. Não sei se você já esteve na Itália no verão. É mesmo que o caba está na boca de um forno de pizza, de quente. Se era no inverno, muito frio. Mas ele diz para Timóteo, escrevendo a carta, eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. E eu guardei a fé. E tudo isso, Timóteo, não vai ser à toa. Porque ele encerra dizendo, no último verso que lemos, no verso 8º, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, ou seja, eu não desisti. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não é um presente apenas para mim. Ele diz, justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos os que amam a vinda de Jesus. Eu estava conversando com Lilinha ali do lado do palco. Ela disse, pastor, vida longa para você, até o 100, vamos para o 100. Eu digo, bora Lilinha, vamos para o 100. Comemorou o aniversário do papai dela hoje, de 80 e poucos anos. Eu disse, mas é até 100 se Jesus não voltar antes, né Lilia? Ela disse, mas eu não teria nenhum problema se ele voltasse hoje, porque ele viria como juiz, e como eu estou escondido de trás da cruz dele, eu receberia hoje mesmo a minha coroa. Aqueles que amam a sua vinda, é isso que a igreja precisa retornar no seu coração.
Ao Senhor honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Amém.